O agora prefeito em exercício do município de Blumenau, Mário Hildebrand, amigo, companheiro, parceiro de caminhada e alguém que tem toda uma história de vida, de trabalho e de formação que o credencia a estar aqui nesse momento. Da mesma forma, o presidente da Câmara Municipal, já no dia seguinte ou 2 dias depois da eleição da mesa diretora, já tivemos uma reunião de trabalho. Os poderes executivo, legislativo, eles devem ser independentes entre si, obviamente, mas deve haver uma relação plena de harmonia entre eles, no sentido de buscar os melhores entendimentos, a melhor sinergia para que o interesse público ele possa preponderar. E com certeza assim o será na condução do vereador Marcos da Rosa, de sua mesa diretora, dos 15 vereadores de Blumenau ao longo desse biênio, uma eleição consensual, uma eleição por unanimidade, 15-0, o que demonstra toda uma maturidade da Câmara Municipal no sentido desse entendimento, da união em favor da cidade, do pacto de soma, de força, de cooperação, de solidariedade, de fraternidade em favor da cidade. E é isso que a cidade espera e aspira da sua Câmara Municipal, e é isso que a Câmara Municipal, seguramente, nessa eleição, deu também como resposta a esse desejo da comunidade. Antes do ato em si, que nós estamos aqui presentes, mas até em virtude das últimas ocorrências, das últimas horas no município de Blumenau, também não posso me furtar no sentido de tecer algumas palavras administrativas em relação a esses acontecimentos. Nós tivemos, infelizmente, e eu mencionava aqui a importância dessa cobertura espiritual da fé e oração, mas nós tivemos, nas últimas horas, 3 recordes que, infelizmente, não se desejariam que fossem batidos. Nós temos o sistema Alerta Blue, que é o sistema de medição do tempo, da meteorologia, e o sistema Alerta Blue, ele tem monitorado as condições do clima, do tempo em Blumenau desde 2013. Todos têm sido testemunhas, especialmente a imprensa, que se faz aqui presente em grande número, da importância estratégica dessa ferramenta de trabalho, de antecipação da informação, de prevenção junto à comunidade. E o sistema Alerta Blue, então, desde 2013, faz essa medição do tempo, como ontem o fez, por exemplo, e com antecedência, no caso das chuvas mais fortes, acabou informando a população a respeito da intensidade das ocorrências que estavam por vir. Então foram 3 recordes que, como eu disse, não se desejam que sejam batidos, mas nós tivemos o recorde de chuva intensa de 30 minutos, foram 46 milímetros, em 1 hora, 92 milímetros, e ao longo do período acumulado de 12 horas, 153 milímetros. Então são 3 recordes batidos naquilo que não se deseja, de recordes a serem quebrados. Mas o que se quer dizer com isso? Foi uma chuva muito intensa, muito concentrada, praticamente numa região da cidade, que é a região sul, e também uma parte da região oeste, que é a região então, do Grande Garcia, e uma parte da região da Velha. Só para que se tenha uma ideia, a média de chuva do mês de janeiro é de 180 milímetros, então dá para dizer que em uma única região da cidade, em apenas 1 hora, choveu praticamente a metade do que choveria no mês inteiro numa situação de normalidade. E aí, obviamente, com essa força do tempo e essa força das chuvas, há consequências de danos e, obviamente, que, por um lado, há a boa notícia de não haver nenhuma vítima do ponto de vista humano, nenhum ferido, todos absolutamente protegidos, mas muitos danos materiais em termos de vias públicas, em termos de residências também. Nas últimas horas foram 177 ocorrências, a maior parte em relação a vias públicas, e ao longo de toda a noite, de toda a madrugada, junto com a equipe de Defesa Civil e outras equipes da Prefeitura, todas de plantão, para plena resposta e para plena atenção a esse sentido, as providências, obviamente, foram tomadas ao longo de toda a noite, ao longo de toda a madrugada, com informação às pessoas, com prevenção, com auxílio àquelas famílias e informação àquelas famílias que eventualmente tenham sido atingidas. Já no início da manhã, eu pessoalmente, junto com toda a equipe da Defesa Civil, nós estamos aí coordenando esse trabalho de recuperação. Hoje já, nesse momento, não há mais nenhuma via obstruída, o que já é um bom indicativo. Temos 7 equipes de serviços urbanos trabalhando no sentido da recuperação, da limpeza, de todo aquele trabalho que tem que ser feito em relação a uma chuva forte, como aconteceu. Pessoalmente também, com a equipe da Defesa Civil, nós sobrevoamos, inclusive, áreas mais atingidas, para identificar os pontos de obstrução mais distantes, para que fossem liberados, e esses pontos de obstrução aconteceram. Estivemos pessoalmente também, junto com a equipe de Defesa Civil, no Hospital Santa Isabel, que foi um dos pontos atingidos. O vice-prefeito Mário, agora prefeito em exercício, também acompanhou essa visita técnica. O pronto-socorro ainda não atende as pessoas. A prioridade do pronto-socorro do Hospital de Santa Isabel é que, nas suas especialidades, cardiologia, neurocirurgia e vascular, isso possa ser resgatado o quanto antes, e amanhã, ao longo do dia, o Hospital Santa Isabel já deve ter uma previsão em relação ao retorno dessas atividades do pronto-socorro. Até em virtude disso, ao final, então, aqui da minha fala,
eu assino um decreto, que é o decreto de emergência, a ser, então, editado e publicado imediatamente, pontual para a região sul da cidade, tendo em vista essa questão dos danos materiais que houve, abrangendo inclusive a essa região do Hospital Santa Isabel, para que possa haver como ato seguinte a busca dos recursos necessários à recuperação daquilo que foi danificado em virtude aí dessas chuvas mais fortes. Então a gente vai fazer um decreto de emergência em relação a essa situação pontual e específica ao longo de todo o período antes desse momento de transmissão de cargos. Estivemos juntos, eu e o agora prefeito em exercício Mário, acompanhando pessoalmente todos os desdobramentos, todas as ações. Aí caberá então ao prefeito em exercício aqui no período da interinidade dar continuidade a tudo isso que já em conjunto fizemos desde a noite, à madrugada, nas reuniões de trabalho, nas vistorias em loco e todo o trabalho que foi realizado pessoalmente por nós na manhã de hoje. Então esse é um aspecto, infelizmente. Por outro lado, também ainda no campo administrativo, né, na sequência da minha fala, assino aqui mais um decreto, que é o decreto que reinstitui o comitê gestor da Prefeitura de Blumenau para esse próximo exercício, para esse próximo mandato. Tem sido pública a nossa fala e a nossa menção, e de todos, de que o ano vindouro, né, o ano presente, 2017, também não será um ano fácil, e com certeza o trabalho que todos já conhecem relacionados ao comitê gestor, de enxugamento, de contenção do custeio, de luta em relação ao desperdício, essa destinação de gastar menos com o governo para ter a capacidade de investimento na cidade, tudo isso de fato é muito importante e esse trabalho vai continuar a acontecer. Então a gente vai fazer também na sequência a assinatura desse decreto, reinstituindo o comitê gestor, que ao longo de todo o período entre Natal e Ano Novo, agora no início de janeiro, tem se reunido praticamente diariamente no sentido de identificar novas oportunidades no que diz respeito ao enxugamento da máquina pública para fazer frente a esses novos tempos de novos desafios. Seguramente um governo, para ser eficiente, tem que ter uma gestão responsável, austera, e nós temos feito isso desde o primeiro dia do primeiro mandato, intensificando cada vez mais essas medidas de contenção, de austeridade, e elas vão continuar permanentes e presentes. Esse é um trabalho que tem que ser diário e por isso a reinstituição aqui do comitê gestor. Mas também devemos falar aí das boas novas e caberá, portanto, ao prefeito em exercício, né, que vai assumir na interinidade, mas em plenitude, né, com todas as atribuições, com todas as funções, em todas as suas etapas. E nós, ao longo desse período, agora de janeiro, na interinidade do prefeito Mário Hildebrand, temos aí o início de 5 obras importantes, né, 2 delas, né, plenamente garantidas e trabalhando firmemente na nossa equipe de governo, para que as 5 obras possam acontecer ainda nesse período, iniciar ainda nesse período. A Rua Bernardo Scheidemantel, a sua última etapa, o seu último lote, a conclusão daquela rua, é mais 1 quilômetro de asfalto novo, são R$2 milhões de investimento naquela obra bastante importante. A Rua Erich Dels, são mais 800 metros de asfalto novo, R$1.300.000 de investimento. A Rua Rio Bonito, 350 metros de asfalto novo, R$500 milhões de investimento. A Rua Martinhense, mais 300 metros de asfalto novo, mais de R$500 milhões de investimento. E a rua conhecida popularmente como Rua do Fórum, né, que é a Zenaide de Santos de Souza, são mais 500 metros, mais de R$500 milhões, né, um passivo de muito tempo, né, que o município tinha naquela região. Então são 5 obras, né, cuja perspectiva é de início ao longo dessa interinidade do prefeito Mário Hildebrand, o que demonstra que o governo é proativo, que tem trabalhado, né, muitas vezes se confunde recesso com férias e não é exatamente assim, né? O recesso é um período de organização, de muito trabalho, de muito planejamento, de intensidade, e esses atos demonstram isso. O infortúnio da madrugada de ontem, por exemplo, todas as equipes na rua trabalhando, atendendo as pessoas, toda a mobilização ao longo de todo o dia de hoje. E essas obras, para que aconteçam, obviamente, tem todo um trabalho de muitas equipes e caberá então ao prefeito Mário a condução aí das ordens de serviço do início, né, de dar a largada para que Bernardo Scheidemantel, Erich Dels, Rio Bonito, Martinhense e a Rua do Fórum possam de fato ser pavimentadas. E ainda na linha dos informes, e também assino já na sequência, eu faço aqui uma menção muito especial à presença do representante do senador Darío Weber, que é o assessor parlamentar Edelcio Vieira, e a Caixa Econômica Federal, representada aqui pela Leda e por toda a equipe, e também nessa questão que muitas vezes dizem que o período, né, de recesso é um período de férias. E olha, eu posso testemunhar aqui, né, e não dá para nominar, porque seria de fato bastante injusto, mas ao longo do período de Natal e Ano Novo, eu tenho que fazer uma menção muito especial à equipe do Ministério das Cidades,
que inclusive 11 da noite, 11h30 da noite, meia-noite e meia, ainda fazia contatos, seja com a nossa equipe aqui da Prefeitura de Blumenau, do gabinete do senador Dario Weber, no sentido de viabilizar recursos da ordem de 20 milhões de reais do Orçamento Geral da União, ou seja, a fundo perdido. Normalmente, as prefeituras conquistam recursos fruto de financiamento, ou seja, vai lá buscar, paga de volta com juros. Aqui a gente está falando de recursos a fundo perdido, Orçamento Geral da União. Isso demonstra a importância estratégica de se ter uma representação parlamentar da cidade, comprometida com a cidade, comprometida com a região, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado da República, e nesse caso pela liderança proativa do senador Dario Weber, que é o representante de Blumenau no Senado da República, se conquistou aí no apagar das luzes de 2016, mas no apagar das luzes do bom sentido, né, daquele positivo que se quer imprimir, um resultado absolutamente extraordinário de investimentos no município de Blumenau. Então são 20 milhões de reais a fundo perdido que nós assinamos hoje aqui, na sequência da minha fala, com a Caixa Econômica Federal. Eu destaco aqui o empenho do gabinete do senador Dario Weber, da equipe da Caixa Econômica Federal, no dia 30, no dia 31 de dezembro, dia 30 até a meia-noite, dia 31 até o início da tarde, o gabinete do senador, e as equipes da Prefeitura, que também quero aqui fazer uma referência, são muitas as equipes envolvidas, mais a Secretaria de Gestão Governamental, a quem compete essa questão da captação de recursos, a Secretaria de Obras e de Planejamento, trabalhando aí ladeadas, e esse trabalho, então, até de madrugada acontecendo nesse período de final de ano, viabilizando a conquista desses recursos que são montantes de fato extraordinários. Claro que quando se trata de recurso a fundo perdido, o Orçamento Geral da União, a gente está falando aí dessa assinatura de uma primeira grande vitória política, que é a consignação efetiva, se garantiu a conquista orçamentária desse recurso, está lá carimbado, é para cá, e ao longo então da apresentação dos projetos junto à Caixa Econômica, depois tem a segunda etapa da liberação dos recursos, mas uma primeira grande vitória, uma primeira grande etapa, são 18 milhões de reais justamente para a região sul da cidade, tão castigada na madrugada pelas chuvas, mas que recebe uma grande notícia. Lá há um projeto chamado Corredor Sul, que é melhorar a capacidade de trânsito da região do Grande Garcia, inclusive com a previsão de 4 pontes por lá sobre o Ribeirão Garcia, para permitir a melhor fluidez do trânsito naquela região, um sonho tão antigo, e são 18 milhões de reais visando justamente a esse projeto do chamado Corredor Estrutural Sul, garantir as condições de trânsito lá da região do Grande Garcia e 4 pontes sobre aquele Ribeirão. Então a primeira vitória, a vitória política da conquista, do carimbo lá no Orçamento Geral da União, deu certo. Essa é uma medida coletiva da bancada catarinense, cujo coordenador é o senador Dario Weber de Blumenau. Então todos os deputados federais e senadores avalizaram essa emenda de 18 milhões de reais, que foi coordenada pelo coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, que é de Blumenau, que é o senador Dario, e isso demonstra o quanto ter uma representação comprometida com a cidade faz a diferença no sentido da busca de recursos. Mais R$1 milhão para a rua Saxônia, é uma rua importante lá da Vila Itopava, há muito tempo aquela comunidade sonhava. Então lá no extremo sul, o Corredor Sul, no extremo norte, lá na Vila Itopava, são recursos vindo aqui para a cidade. E mais um conjunto de R$200 mil, seja para equipamentos esportivos, seja para equipamentos culturais aqui na cidade. No total, então, nós temos aí praticamente 20 milhões de reais a serem assinados já na sequência, e também caberá ao prefeito em exercício Mário a condução inicial desse tema nesse período aqui de interinidade. Enfim, falei das questões administrativas porque eram absolutamente necessárias, em face aí do momento que a gente está vivendo, e para externar a todos, então, de coração, de que ao longo desse período de 4 anos e 5 dias, a minha dedicação foi exclusiva, integral à função executiva, ao exercício da Prefeitura de Blumenau, à liderança das ações aqui na cidade, da equipe da Prefeitura, uma dedicação empenhada, integral, exclusiva e absoluta em relação a esse tema. Mas, obviamente, uma breve pausa, ela faz-se necessária de vez em quando, então entendo como adequada, como justa. 4 anos e 5 dias depois, esse breve período de ausência, que é absolutamente curto, absolutamente temporário, também pegando carona nesse, entre aspas, recesso de janeiro, porque, como disse, as atividades estão todas aí acontecendo, mas aproveitando o período do chamado recesso, a gente até o dia 23, portanto, tem esse período aqui de breve pausa, depois de 4 anos de dedicação absolutamente intensa em relação ao município. Todos sabem, casei no dia 18 de dezembro do ano passado, e, obviamente, casamento se programa com antecedência, mas os infortúnios não. Então, naquela ocasião, nós tivemos aí uma crise significativa no transporte coletivo da cidade, por absoluto senso de responsabilidade para quem está no exercício de servir,
E quem é dedicado ao serviço público e quem se coloca a serviço, obviamente sempre tem que priorizar. E a prioridade é sempre o interesse público, que está sempre acima de toda e qualquer questão pessoal. E aí houve todo um comprometimento, é claro, dessa ciência também no campo da família, que compreendeu as circunstâncias do momento. Então, embora casados no dia 18 de dezembro, no dia 20 já estávamos aqui comandando todas as ações administrativas necessárias e que redundaram, então, na virada de página do sistema de transporte coletivo em Blumenau, que hoje não para mais, hoje as pessoas não ficam literalmente a pé, hoje o ônibus circula, hoje motoristas e cobradores têm salário em dia e nós estamos aí na via de ter um novo marco, que é um novo sistema de concessão, fruto do trabalho daquele período. Então, casamos no dia 18, no dia 20 estava aqui trabalhando, embora toda a maledicência, muitas vezes, de oposição, que no anonimato de redes sociais acaba inventando uma série de histórias, estávamos aqui com testemunho de todos e trabalhando muito nesse sentido. Mas eu havia me comprometido que, independente do resultado da eleição, hoje é dia 5 de janeiro, é aniversário da minha esposa, então eu assumi lá atrás o compromisso de que, olha, independente do resultado da eleição, dia 5 de janeiro de 2017, como estamos, a gente então parte para aquilo que ela abriu mão lá atrás, com esse senso do serviço no interesse público. Mas quem tem atividade pública não deixa de exercer um ministério, um sacerdócio, porque é devotado, de algum modo, aqueles comprometidos, aqueles que têm a nobreza da ciência, da sua prática e do que representa a sua posição em termos de interesse público. A gente tem que ter um comprometimento em relação a essas questões e faria absolutamente tudo de novo, porque esse é o grau de comprometimento que a gente assumiu com a comunidade de Blumenau. E fico absolutamente feliz por aqui ter dois simbolismos também. Em primeiro lugar, não deixa de ser um reconhecimento à própria função legislativa, a Câmara Municipal. Uma vez que o vereador Mário, agora vice-prefeito e prefeito empossado, acabou de deixar a presidência da Câmara, sucedido que foi pelo vereador Marcos da Rosa, mas ainda tem esse vínculo e esse cordão umbilical. Então a gente dá para dizer ainda que não deixa de ser um reconhecimento à importância estratégica da função legislativa, do poder legislativo. Então a gente está aqui num ato simbólico também de prestigiamento, de algum modo, do poder legislativo da cidade, da Câmara Municipal. E em segundo, para finalizar, para destacar a importância do quadro administrativo, político e humano que é essa grande personalidade que eu tenho o privilégio de ter como amigo, que é o vice-prefeito Mário, uma vez que a sua história de vida, de fato, o credencia a muitas posições, inclusive a que ele passa a exercer a partir do momento de hoje. Alguém que veio com uma muda de roupa na mão, talvez nem isso, de Itaió, de Mirim Doce, da sua origem, com todas as dificuldades da vida, sofrendo com o infortúnio das chuvas, como sofreu na sua chegada, na sua origem. Teve todo um trabalho no campo da área social, uma bela formação na área de administração e até pelo comprometimento dele na atividade que tinha junto ao Serene, buscou uma segunda formação em serviço social para compreender aquele dinamismo. Isso é fruto da obra de quem é absolutamente comprometido com as causas em que atua, porque tinha uma função administrativa, mas buscou compreender o todo e por isso buscou a segunda formação em serviço social. Depois no campo da contabilidade, e aí a sua história de vida, seja na gestão de organização não governamental, como foi o caso do Serene, depois no campo da assistência social, sendo secretário municipal, uma grande crise, que foi a crise de 2008, a maior crise da área social do município de Blumenau, que foi enfrentada e vencida pelo vice-prefeito, à época então secretário de assistência social, mais tarde na própria Câmara de Vereadores e agora no Executivo. Portanto, é um duplo simbolismo, um reconhecimento ao legislativo por um lado, ainda em tempo e de algum modo, e por outro lado também, da mesma forma, um reconhecimento a essa pessoa e essa figura humana tão extraordinária. Eu desejo muito sucesso nessa missão do Mário ao longo desse período de tempo. Eu tenho certeza que assim o será. Fico feliz em rever a tantos e tantas aqui nesse Salão Nobre, muitos que havíamos nos encontrado já no dia 1º, outros agora, mas esse ato aqui prestigiado demonstra também a relevância da obra humana que tem sido conduzida aqui pelo vice-prefeito Mário, agora prefeito em exercício da cidade de Blumenau. Muitas felicidades, todo sucesso, tudo de bom a todos. Muito obrigado. O prefeito Napoleão faz agora a assinatura dos documentos.